Olá, amigos. É uma alegria muito grande estarmos de volta aqui para mais esse estudo do livro Perturbações Espirituais. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Estamos aqui com os nossos amigos Marcelo Neto, Tânia Menezes, e vamos começar então com a nossa prece, levando nossos pensamentos, nos conectando ao alto, aos benfeitores espirituais, aos protetores deste grupo de estudo, pedindo que nos guiem, nos iluminem, nos protejam, para que todos juntos possamos aprender, possamos, acima de tudo, poder colocar em prática no nosso dia a dia todos os ensinamentos que receberemos hoje. Um especial agradecimento a Sueli Caldas Schubert, a mentora deste grupo, a Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual dessa obra, e a Divaldo Franco, o médium querido, que nos traz tantas alegrias, nos oferece o caminho, a luz e a proteção. Agradecidos ao Mestre Jesus por outra oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedimos permissão para começar os nossos trabalhos. Que assim seja. Então, como eu disse no começo, hoje nós vamos falar do capítulo 12, e eu vou apresentar então um resumo para vocês. O capítulo se chama Os Debates Prosseguem, e começa com o irmão Macário, que já está conosco nesses últimos dois capítulos, que vem de uma outra esfera, irradiando vibrações de amor, ternura e compaixão. Manuel Filomeno de Miranda, muito impressionado com o venerando mestre, que os acolhe com simpatia e que estava a par do trabalho que eles teriam de performar. E então ele começa dizendo que a situação evolutiva no planeta Terra era muito grave, é muito grave, que além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, que o comportamento humano está em desalinho com e influenciando o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. Que as mudanças que sempre ocorrem nos bilhões de anos para adaptação e harmonia necessárias ao processo de evolução vêm com os nossos desvios, matando diversas expressões de vidas, e ele fala dos gases, das explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica, que causam prejuízos, também um contínuo aquecimento, o avanço dos mares, o degelo, a escassez de água potável, de oxigênio e os venenos da poluição, que podem provocar reações internas na Terra, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Mas que nas regiões superiores da vida física em volta da Terra, os apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada da humanidade, tentando manter o esquema de progresso sem os terríveis eventos que periodicamente varrem a Terra, ceifando milhões de vidas. E também ele nos diz dos descalabros individuais, responsabilizando-nos pelos coletivos em face dos interesses da indignidade, que responde a centenas de guerras, sendo que a primeira grande guerra, a que deveria acabar com todas as guerras, aconteceu em 1914 a 1918. E que esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais
de respeito à natureza, aproveitando das suas fontes de energia não degradante, mas que ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam do futuro e da herança que deixarão para mais tarde. E ele nos diz: tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar sem ódios e sem paixões, sem individualismo, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. E ele nos alerta das terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam sentido existencial e se tornam verdugos da sociedade, revivendo períodos bárbaros, quando, no passado, invadindo feudos e povoados, cidades e aldeias, os queimavam, salgavam o solo, deixavam para trás desolação e a morte. E ele nos diz que esses alucinados não viverão longo período e logo estarão de volta ao grande lar, de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos como usar a inteligência, a fraternidade e o amor. E outra coisa que ele nos destaca é que no Alcorão, entre muitas suratas, nos versículos 153 e 195, respectivamente, nos diz: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. E ele nos pergunta como se pode entender que palavras tão claras, tão perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizados para matanças grotescas de crianças, adultos, jovens, saudáveis, enfermos, em espetáculos que levariam ao delírio as sociedades ociosas da antiga Roma, nos seus festivais fúnebres e sangrentos. Mas não é de se estranhar essa ocorrência, porque não há muito as odientas cruzadas dizimaram e foram dizimadas em incontável número de vítimas que se acreditavam portadoras da verdade. E ocultando sentimentos escusos, abandonaram a Europa para destruir os conquistadores da sepultura vazia de Jesus Cristo em Jerusalém. As cruzadas se dirigiam a Jerusalém. Por quantos séculos também a Santa Inquisição impôs ignorância e brutalidade a ferro e a fogo, sem o menor vínculo com Jesus, em cujo nome assassinavam e perseguiam com uma crueldade inimaginável. Ele nos diz que a criatura humana possui a tendência egóica de alterar a verdade, adaptando-a aos seus míseros interesses, impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da nossa existência. E ele nos diz: se não fosse a crucificação de Jesus, não haveria jamais a ressurreição. E esse, então, é o momento de calvário para os descendentes do amor de Jesus. Não há como reagir-se com equivalentes instrumentos de cólera e ressentimento, porque são doentes que enlouqueceram de dor nos abismos dos quais foram precipitados. E agora, quando o nosso planeta necessita depurar-se, são libertados das algemas que os se renderam e voltam-se contra todos aqueles aos quais atribuem a sua longa desdita. E ele nos alerta que nos arraiais do Espiritismo encontram-se nascidos na atualidade muitos daqueles equivocados justiceiros que se utilizaram da mitra e do poder da religião para dar vazão aos impulsos conflitivos e à própria inferioridade. Hoje se encontram do outro lado, ao lado de Jesus, sob as cargas pesadas de remorsos e dos feitos infames que os retiveram em largos sofrimentos no mais além, agora renascidos para avançar no rumo da grande luz. Então, unindo-se aos irmãos muçulmanos e judeus banidos do Ocidente,
pelas religiões dominantes, que os responsabilizavam por crimes que são da criatura humana e não apenas de uma ou de outra raça, organizaram-se para o desforço e estão em ação. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstrando-nos a eles que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo, qual ocorre hoje com eles. Cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina. Então, é indispensável para os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, nos unir, desculpando-se uns aos outros, permitindo-nos o direito de sermos imperfeitos em processo de aprimoramento, atraindo para as fileiras os desencarnados que ora se lhe apresentam como inimigos, de modo que não muito distante esteja o reino dos céus instalado na terra e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado do seu único pastor. E ele termina dizendo que o Senhor de bênçãos nos conceda sua paz e sabedoria para que possamos agir corretamente em seu nome. Aí Manuel Filomeno e o grupo se despede dele, e vão em direção à sede do grupo em que eles se encontravam durante o período em que ele vem contando a história. E ele então reflete, ele, Manuel Filomeno de Miranda, que o Espiritismo é uma doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável. Trabalha o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram, iluminando-se de sabedoria e plenitude. E ele nos fala que quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra ou após sua jornada incomparável. Ele nos fala de Francisco de Assis, que abandonou a opulência e se entregou à pobreza ao descobrir o sentido máximo da existência. E aí, Dr. Bezerra pede ao grupo que mantenha a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarem em condições de receber os irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. E pede a todos que busquem o repouso mediante a oração. Acompanham eles, então, as atividades do dia na casa espírita, um movimento intenso, com pessoas de diferentes sociedades, camadas socioeconômicas, em horários próprios, que procuravam atendimento fraterno, a aplicação e recebimento de fluidoterapia, e enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes fora das defesas da instituição. Então, em um determinado momento, eles veem um jovem de uns 16 anos se acercar da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada, que o induzira à busca de auxílio. Essa senhora no mundo espiritual, um guia espiritual. E eles percebem que se trata da sua genitora, desencarnada, em que ela envolvia esse jovem com uma grandeza maternal. O jovem, conversando com a recepcionista, com o recepcionista, este compreendeu os conflitos do rapaz e o encaminhou a uma senhora que atendia bondosamente num recanto da sala. E Manuel Filomeno de Miranda diz que percebe a mediunidade desta senhora, porque imediatamente ela sintonizou com a mãe do jovem e começou um intercâmbio mental. E ela percebeu que a mãe do jovem estava preocupado com a sua atual situação, porque ele tinha ficado muito chocado com a desencarnação repentina dela. Eles eram muito ligados e ele tinha se transtornado numa depressão por afetividade, estava se negando a se alimentar, perder os estímulos para os estudos
deixando-se consumir pela saudade e porque ele também era órfão de pai. E esse jovem foi atendido, foi tratado, e à medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, a perda do ser querido, um adversário seu do passado conseguiu se infiltrar no pensamento quando ele baixou as vibrações e se conectou, aturdindo com energias deletérias e voltando a insinuar o suicídio. Mas, graças à capacidade espiritual da mãezinha, ela conseguiu diluir os fluidos perversos e inspirou a oração. Então, depois de uma conversa muito saudável, a assistente aplicou o passe e o jovem ficou bem melhor. E Elvídio, o irmão Elvídio, que se encontrava no ambiente, disse que esse moço, que era dócil e desequipado de conhecimentos espirituais, era, no entanto, um excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Então, a partir daquele momento, ele retornaria, ou trazido pela mãe desencarnada, outras vezes por entidade encarregada de o proteger, e ele se vincularia à doutrina espírita com os olhos postos no porvir, quando poderia contribuir em favor do próprio bem e a fraternidade geral. E aí Manuel Filomeno de Miranda nos lembra que o centro espírita é, sem dúvida, um hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, por proporcionar harmonia íntima no paciente e abrir horizontes dantes jamais imaginados. E que, na sua condição de consolador, o Espiritismo, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede valores para prosseguir com dignidade, construir o futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Sempre há espíritos generosos e vigilantes, aguardando sintonia com os viadantes terrenos, da mesma forma que os há nas categorias inferiores da evolução, que a questão é, portanto, é de compatibilidade vibratória. Então sucederam-se os trabalhos e aumentava a clientela à medida que a hora se passava. Aí ele notou também que numa sala dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, havia sido retirado um evangelho que era usado para estudo e que as senhoras se desviavam do trabalho, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário, que era lamentável ouvir esses comentários numa casa dedicada a Jesus. E que também ele notou que na tesouraria existia uma situação desagradável em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior, que a gente estudou mais para trás. E que a surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual. E aí ele nos diz: eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando dessídia, revolta e perigosos conluios para a derrubada dos companheiros que administravam o patrimônio material, e que é lamentável esse comportamento, tendo-se em vista Jesus como modelo para todos os nossos atos. No entanto, o irmão Elvídio demonstrava paz íntima, porque sabia que não ia faltar o socorro dos céus. E, emocionado com as atividades do grupo agora dirigido pelo Dr. Bezerra, e ainda enriquecido com a presença de Macário, ele tinha certeza que iria reconduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Então, quando começam os trabalhos da noite, uma multidão comparece para ouvir a conferência doutrinária de conhecido servidor do Evangelho, e a Manuel Filomeno comenta os cuidados dos responsáveis pela entidade, que multiplicavam os vigilantes para preservar a disciplina e o equilíbrio do recinto, evitando a entrada de espíritos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muito espíritos ociosos, que eram arregimentados pelos inimigos da atividade.
Eles não facilitavam a entrada dos perseguidores contumazes, menos ainda daqueles que tinham intenções doentias de gerar confusão, mas que em alguns casos de obsessões subjugadoras permitiam que se entrasse o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual, e dessa forma ambos poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Mesmo assim, tem um caso de uma jovem obsidiada que teve uma crise convulsiva e estava sob controle de adversário feroz, mas que foi controlada, foi removida da sala e que logo a tentativa de provocar desconforto na plateia cedeu lugar ao silêncio e à harmonia. E aí, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária. O, o orador, eh, inspirado pelo mentor da instituição, ele elucidava que a função do espiritismo não é a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do seu mundo íntimo, são resultados das suas ações infelizes. E enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes simplesmente mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição. E aí ele termina dizendo que o tema foi trabalhado com muita beleza, sem notas de ridículo ou vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo, convidando todos à reflexão e alteração da conduta. E assim a reunião foi encerrada, com alguns participantes retornando aos lares, enquanto outros continuavam na busca das orientações que necessitavam para a continuação de suas lutas. Então, esse seria o resumo de hoje. Nós vamos agora convidar a nossa irmã Tânia para fazer a primeira parte do nosso estudo. Gratidão, João, por sua síntese deste capítulo. As queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus envolva cada um de nós neste momento. Nós iniciamos a nossa reflexão trazendo o ponto em que destaca Manuel Filomeno de Miranda, no início deste capítulo, a respeito da irradiação que o irmão Macário projetava no ambiente. E aí fala do amor, da ternura, da compaixão. Destaco que fico a imaginar, quando fazemos a leitura dessas mensagens, a releitura para o estudo e reflexões, de como deve ser essa vibração irradiada por um espírito de alto escalão, que vai se espalhando e que em alguns momentos nós conseguimos captar esta irradiação. Outros momentos deve ser difícil, porque estamos em sintonia com aqueles com os quais estamos elaborando a nossa irradiação mental. Sendo positiva, certamente conseguiremos alcançar esta irradiação, esta vibração de amor, de ternura e de compaixão que foram destacadas por Manuel Filomeno de Miranda. Mas vale também uma chamada de atenção para o que o irmão Macário vem destacando da situação evolutiva muito grave do planeta. Lembrando que este livro ele foi lançado no ano de 2015, ou seja, há 7 anos atrás. Sendo feito esse destaque de uma situação evolutiva muito grave, aí eu levanto o questionamento. Será que passados 7 anos, essa situação evolutiva, ela melhorou ou ela piorou? E aí vem o destaque para os acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, intelectuais,
tecnológicos, artísticos, culturais, ou seja, o irmão Macário, ele destacou há 7 anos algo que na atualidade nós vemos também todo esse tipo de acontecimento que vem trazendo perturbações. E por que ainda continua sendo grave essas ocorrências? Será porque esquecemos ou perdemos o endereço de Deus? Consequentemente, perdemos o endereço de si mesmo? Aí vamos ao prefácio do livro Vidas Vazias, psicografia do nosso querido tio Di, através da benfeitora Joana de Ângeles. Ela coloca neste prefácio, que foi psicografado na túmula de Francisco de Assis, em Assis, na Itália, em maio de 2018. E esse prefácio ela dedica para Francisco de Assis. E lá, em uma frase, ela vem destacar: aqui estamos também, de joelhos destroçados, pelas caminhadas infinitas, sem rumo, que somente tu nos pode dar. Então, um livro que foi publicado na pandemia, no ano de 2020, e a benfeitora Joana de Ângeles, ela vem trazendo que estamos perdidos, sem rumo, e rogando ao Pai Francisco que a sua presença possa resgatar em nós esse rumo que ficou momentaneamente perdido. São caminhadas infinitas, como ela destaca, e que nós também estamos transitando ao longo de sucessivas reencarnações, neste infinito que perdemos momentaneamente o rumo. E tentando encontrar este rumo, nos deparamos como espiritistas, como estudiosos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, para que não fiquemos sem esse rumo, para que não possamos, em momento nenhum, esquecer o endereço de Deus. Mas ainda neste livro Vidas Vazias, no capítulo 4, que é intitulado Conquista a Sua Paz, a benfeitora ela vem destacando que nesses dias de desafios contínuos, a conquista da paz, ela se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. E daí vamos nos questionar: temos feito este movimento para a conquista da paz? Porque se estamos fazendo este movimento, certamente essa situação evolutiva vai diminuir a sua gravidade pelas diversas ocorrências que estamos atravessando. E ele vem destacar, o irmão Macário, sobre este esforço que nós sabemos que não é fácil. Claro que não é fácil, mas é importante nós reconhecermos o nosso papel frente à atual conjuntura, frente aos acontecimentos que estamos nos defrontando e o esforço que estamos fazendo para a conquista desta paz. Vem destacando também o irmão Macário sobre o comportamento em desalinho que vem influenciando o equilíbrio gravitacional e sua constituição. Mas é interessante observar o destaque que é feito dos espíritos que nas esferas superiores eles vêm tentando fazer uma mudança que se dá a partir de nós mesmos, inclusive
já reencarnados para poder promover estas mudanças. Daí pensamos, se os espíritos de altas esferas estão se dedicando a promover essa transformação, qual é o nosso papel? O que estamos fazendo para que, de fato, essa transformação ela possa se dar? Daí questionamos: o que temos feito? Tudo que estamos fazendo tem sido suficiente para promover esta transformação? Temos observado qual tem sido o nosso comportamento diante de tudo que o irmão Macário traz como acontecimentos graves, econômicos, sociais, culturais, artísticos, dentre outros. E daí, diante de todos esses contextos apresentados, como temos nos portado frente ao conhecimento que já adquirimos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus? Lembrando que todo processo de mudança ele se dá a partir do nosso pensamento, aquilo que nós elaboramos como ideias que se transformam em ações. Daí lembramos também que no próprio Evangelho, Jesus havia falado a respeito da fé. E ao destaque em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Remove Montanhas, de que a fé remove montanhas, que pode significar essa força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental que nós fixamos em um objetivo, o desejo de mudança, o desejo de renovação. Mas isso nós podemos estar pensando sobre dois polos. Primeiro, daqueles que pensam nos crimes hediondos, que são arquitetados na mente, que está em desalinho e também pervertida. Por outro lado, nós temos aquelas ideias de progresso, de melhoria da humanidade, que na sua origem tem as ideias partindo daqueles que fazem a opção pelo amor. E aí a benfeitora Joana de Ângeles, já em um outro livro que é intitulado Tesouro de Libertadores, ela dedica ao estudo do pensamento no capítulo 14º. E ela vai dizer que pensar bem ou mal é o resultado de um treinamento que aos poucos vai se tornando o hábito. E que no universo, o universo, ele é obra do pensamento do Criador, que quando criou a cada um de nós, dotou da mesma energia neutra, e que o nosso livre-arbítrio, ele nos direcionou conforme o nível moral que fomos adquirindo. Então, se eu estou no movimento de auxílio a alguém, ao outro, ao próximo, eu vou me beneficiar com esta onda de pensamento que se transforma na ação de ajudar. Se eu ajo no mal, na direção do mal, eu estarei me comprometendo e, com isso, trazendo prejuízo ao equilíbrio da natureza. Então, se de fato eu estou atendendo à proposta de Santo Agostinho, que é apresentada em um livro dos Espíritos, nos fazendo um convite ao autoconhecimento. E nessa proposta, eu identifico como têm sido as minhas ações,
Que padrão de pensamentos eu tenho adotado em meu cotidiano? E reconhecendo as minhas fragilidades, eu opto por estar buscando a renovação na minha conduta. Eu estou, de alguma maneira, me trabalhando para poder colaborar com essa transformação que se faz necessária, mudando inclusive daquilo que se fala de acontecimentos graves, conforme assinalado pelo irmão Macário. Mas há algo que nós queríamos destacar nesta fala deste espírito elevado, quando ele destaca que a solução para toda e qualquer situação é o amor. E não poderíamos deixar de destacar quando Allan Kardec trata desta questão em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, Amar ao próximo como a si mesmo. Os itens 8, 9 e 10. Instruções dos Espíritos à Lei de Amor. Começando pelo item 8, escrito por Lázaro, Paris, 1862, ele vem nos apresentar que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, é uma síntese daquilo que o Mestre ele apresentou para nós durante todo o tempo que aqui esteve. Este amor que, no princípio, se manifesta através do instinto, que evolui para a sensação e que culmina com o sentimento. Então, é o convite ao sentimento que Lázaro faz a cada um de nós. E se o irmão Macário destaca que a solução é o amor, nós precisamos, de fato, caminhar na direção deste amor. Mas aí vamos para o item 9, escrito por Fenelon, Bordeaux, 1861, quando ele vai afirmar que o amor é de essência divina e que todos nós, do primeiro ao último, temos dentro de si a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, se ainda estamos agindo no mal, se ainda estamos com ações que nos comprometem, que nos prejudicam, é preciso resgatar essa centelha divina que habita no nosso mundo íntimo e que necessita ser desvendada por nós. Porque se fomos criados por Deus, se Deus é amor, cada um de nós tem no seu íntimo esta centelha, mas que ainda não conseguiu desvendar, fazer com que haja a expressão deste amor. E no item 10, Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Ele inicia dizendo que os espíritos que ali estão junto a ele dizem, por intermédio dele: amai muito a fim de serdes amados. O quanto necessitamos deste amor. Mas não o amor que é egoísta, que só pensa no contexto daquele relacionamento, mas ele vai ampliando este amor na sua apresentação, quando diz que amar é o homem ser leal, probo, consciencioso, para que possa fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse com você. Mas ele vai mais além nas suas reflexões, trazendo que a expressão deste amor atende à grande família, que amar é ver esta grande família humana. E daí nós vamos refletir sobre esta expressão da família universal. Já conseguimos expandir o nosso amor para aquele que não faz parte dos nossos laços consanguíneos, mas que precisamos
ampliar e fazer com que haja esta expressão. Se o irmão Macário diz para nós neste capítulo que o amor é a solução e que tivemos em o Evangelho segundo o Espiritismo essas três acepções trazidas por diferentes espíritos, como nós estamos nos situando na presente existência? Mas o irmão Macário também nos faz um convite à paciência, visto pelo lado do perdão, da desculpa. Nós queremos fazer um comentário a respeito da paciência, que é trazida também ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, escrito por um espírito amigo, a benfeitora Joana de Ângeles, quando ela vai destacar que a paciência é também uma caridade e que deveis praticar a caridade, não aquela da doação, mas que vem trazer para nós a questão do perdão, que a benfeitora também vai destacar no livro Vidas Vazias, que se nós desejamos de fato manter uma postura saudável, é necessário que nós possamos nos munir da paciência e da perseverança em todas as situações que nos deparamos. E qual é então a nossa meta prioritária? Vale uma reflexão. Também o benfeitor vai destacar o mentor, o irmão Macário, a respeito da conduta moral, lembrando que Kardec formula uma questão bem específica, que é a 629, quando ele indaga que definição se pode dar de moral. E os benfeitores, eles fazem uma apresentação que não nos deixa dúvida que a moral é a regra do bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal, e que ela se funda na observância da lei de Deus. Quando eu procedo bem, quando tudo eu faço pelo bem de todos, eu estou cumprindo a lei. E aí, na reflexão individual, vamos estar pensando como estamos nos comportando diante desta regra do bem proceder, do fazer o bem, ainda não fazemos tanto bem, ainda agimos no mal, mas a reflexão é para o nosso retorno a esta lei divina, a esta lei de amor, que nos convida, inclusive, à proposta dessa reflexão do irmão Macário, que é indispensável aos espíritas, a união, o desculpar e se permitir o direito de que nós somos imperfeitos, sim, mesmo com todo o esforço que ainda estamos empreendendo para vencer as nossas más inclinações, para a nossa transformação moral, ainda estamos a cair, a escorregar. Mas encontramos aqueles que estão no nosso entorno e que nos estendem as mãos. Nós encontramos esta preciosa obra, Perturbações Espirituais, que vem nos alertar sobre as nossas necessidades de renovação, de transformação. E para finalizar a minha reflexão, os nossos aprofundamentos, vamos fazer um destaque à chegada do grupo à instituição e o convite que Dr. Bezerra de Menezes faz a cada um de nós, convidando para que possamos orar,
para que possamos elevar o nosso pensamento e nesta conexão encontrarmos as respostas que se fazem necessárias e assim podermos seguir na nossa trajetória confiantes, conectados com a proposta do nosso Pai e cada vez mais agindo no bem, amando, desculpando, unidos e fortalecendo os nossos propósitos, para que possamos, de fato, colaborar com veemência para a mudança da situação evolutiva do nosso planeta, para que mais rápido ele possa chegar a mundo de regeneração. Então, estas são as nossas contribuições nos aprofundamentos da primeira parte deste capítulo. Realmente nos leva a refletir se queremos ser parte desse processo evolutivo ou se vamos continuar insistindo em ser obstáculos ao progresso da humanidade, tá certo? Então convidamos nosso amigo Marcelo agora para dar continuidade aos nossos estudos. Marcelo. Boa noite a todos. Muito obrigado, João, pelo resumo muito especial, pelos aprofundamentos que a nossa querida Tânia trouxe a respeito desta primeira parte deste capítulo 12, né? Os debates prosseguem. E eu, lendo este capítulo, resolvemos focar em 3 aspectos específicos. Nós vamos ver ali, num determinado momento, né, as atividades acontecendo na casa espírita, diversas pessoas, diversos níveis sociais, econômicos, adentrando-se às instalações da casa espírita, com seus dramas, com seus problemas, com as suas injunções. Mas há especificamente um jovenzinho de 16 anos, ele que está ali sendo inspirado pela sua mãezinha desencarnada. Ela havia desencarnado recentemente, ele estava completamente conturbado com aquilo. E a mãezinha o inspira para que ele adentrasse aquela sala. O Manuel Flamengo de Miranda percebe, e juntamente com a equipe, percebe a interferência dessa mãezinha no plano espiritual junto àquele jovem. E ele chega ali, o recepcionista da casa espírita, como diz ali Manuel Flamengo de Miranda, verdadeiramente cristão, compreende os conflitos do rapaz, o conduz a uma senhora que vai fazer o atendimento espiritual, o atendimento fraterno, como nós muitas vezes conhecemos também, a palavra tem as suas similitudes, né? E o jovem é acolhido de uma forma muito especial. Aquela atendente fraterna, uma senhora capacitada, com conhecimento da doutrina espírita, começa a perceber ali os dramas e ele abre o coração. E importante é que, ao abrir o coração, há, logicamente, as conexões espirituais maléficas induzindo, e há uma percepção disso, nós vamos vendo na leitura do capítulo, aquelas interferências espirituais do passado, os inimigos do passado, que faziam de tempos em tempos as induções para que ele se matasse. O clássico suicídio que não leva a lugar nenhum, porque a vida continua. Mas os passes são ali administrados, o jovem era um moço bom, como Manuel Filomeno de Miranda traz na sua narrativa. O irmão Elvídio, esse espírito benfeitor que estava ali no ambiente, anotando as atividades, as situações todas, passa a colocá-lo na lista de proteção dos benfeitores da casa espiritual. Por que eu estou falando isso tudo? Houve no ano 2000, mais ou menos, se não me falha a memória, uma série de reuniões e discussões promovidas pela Federação Espírita Brasileira no que diz respeito ao atendimento espiritual, ou atendimento fraterno, como queiram. E aí foi constatado que de 4 pessoas que ingressavam à casa espírita, só uma ficava. E aí, partindo dessa informação, muitos esforços de diversas federativas, de diversas casas foram feitas
para que algumas ações fossem estruturadas ao longo dos anos, com base nas recomendações de um opúsculo criado naquela época, que se chamava Orientação Centro Espírita. Logicamente que não é só esse material que foi disponibilizado, como existem várias outras, inclusive uma obra disponibilizada no Centro Espírita Caminho da Redenção, criada pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, que a nossa Tânia faz parte, com seu pai, com os outros amigos queridos, o atendimento fraterno, se não estou enganado, e esta obra tem uma série de diretrizes para o atendimento espiritual, para o atendimento fraterno. E aí é importante a gente refletir sobre este tópico específico que Manuel Filomeno de Miranda menciona e traz, que o atendimento espiritual ele vai nos oferecer a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus, de cuidar das pessoas que chegam à casa espírita, solicitando ajuda, logicamente, dentro dos recursos e dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, e fazer com que esta pessoa passe a utilizar as suas próprias forças, os seus próprios recursos para encontrar o caminho mais construtivo que estiver ao seu alcance naquele momento difícil, naquele momento vivencial que está experimentando. Por isso, a necessidade de diretrizes seguras que permitam o desempenho das atividades no atendimento espiritual ou no atendimento fraterno em harmonia, facultando a observação, o aprimoramento, a adequação das tarefas, logicamente tendo como base os princípios espíritas. Então, para tal, é muito importante que nós observemos que a capacitação destes trabalhadores que estão ali diretamente ligados a esta função esteja baseada, pautada numa vivência de postulados cristãos. Ninguém é perfeito, nós sabemos disso, mas o verdadeiro espírita não é o perfeito, senão não tinha nem necessidade de estar encarnado, mas é aquele que se esforça constantemente para ser cada vez melhor. E aí a gente vai percebendo que estas possibilidades vão se ampliando. Os centros espíritas, essas unidades, estas células, são uma espécie de ponte, de janelas abertas para o céu, se é que a gente pode colocar de uma forma assim meio que alegórica, e tem como objetivo maior a iluminação das almas através de uma atitude de amor, de uma atitude de instrução. A gente vai lembrar lá no Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item eu não lembro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí o Espírito de Verdade completa numa verdade que vem lá em Paris, em 1860. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são quê? De origem humana. Por isso, nestas casas espíritas abençoadas, pautadas na doutrina kardeciana, estes centros sérios que vão fazer um trabalho de iluminação dos espíritos nos dois lados da vida, aprendendo com a convivência fraterna, a experiência da solidariedade, do trabalho, da tolerância, a fim de poderem avançar na construção de algo diferenciado. O centro espírita, então, desse modo, ele vai desempenhar um papel de grande relevância no movimento espírita, porque é a célula base do movimento espírita e vai contribuir valiosamente para uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa. E, principalmente, nós vimos aí a leitura que a nossa Tânia trouxe, e o João, o resumo do capítulo, nesses momentos tormentosos pelos quais nós passamos, estes momentos que a humanidade passa. Estamos todos submetidos a processos de transformações profundas, vivendo num planeta em transição. E aí sim percebemos que nós, espíritas,
cristãos, aumenta muito mais a nossa responsabilidade e principalmente daqueles que estão ligados diretamente ao atendimento espiritual, que tem a função de acolher, de consolar, mas também de instruir e orientar o ser humano. Não é um local de atendimento psicológico. Não. Ali a gente não vai resolver o problema da pessoa, porque a gente percebe que muita gente chega ali, eu quero resolver o problema. A própria pessoa vai resolver os seus problemas, encontrando os recursos necessários para que, à luz da doutrina espírita, ela possa caminhar sozinha, logicamente com auxílio dos bons espíritos. Nós vamos perceber aí o nosso Elvídio, que passou a anotar o nome lá do rapazinho, agora ele passou a estar na lista dos protegidos. Ou seja, há um movimento interno dentro do jovem moço que passou a abrir esta porta do coração. Então é de fundamental importância, e quem já sabe, junto à diretoria das casas espíritas, quem sabe a criação de uma espécie de um documento orientador dessas atividades. Nós não estamos falando de maneira alguma em engessamento do sentimento. Lógico que não. Mas para que a qualificação destes trabalhadores, desta área específica, ela seja consciente, ela seja de responsabilidade. Não só no que diz respeito aos princípios doutrinários, mas também nas questões do relacionamento interpessoal dos envolvidos nesta tarefa tão importante. Que estas tarefas sejam executadas com naturalidade, com simplicidade, com atenção, com afabilidade, com brandura, com generosidade, com simpatia, indulgência, compaixão, segurança. Eu vi aí a Tânia mencionando a questão do espírito amigo, falando da paciência, e a mensagem é bela, que nos fala que a paciência também é caridade, e essa mensagem é belíssima, falando a respeito da dor, que é uma bênção. Vale a pena dar uma passeada por esta mensagem. E também é fundamental a ausência dos preconceitos. Quando nós recebemos um irmão que adentra-se à porta, assim, agir com respeito, com cortesia, com discrição, garantindo a harmonia cristã. Uma vez entrou num atendimento fraterno numa casa um indivíduo que ele parecia que tinha saído da escola de samba, gente. Um cabelo que não passava na porta. Lógico que a atendente fraterno levou um susto, falei, meu Deus do céu, percebendo os conflitos que existam. Mas vamos fazer um olhar de paisagem, sem os preconceitos, porque as pessoas trazem os seus dramas, os seus conflitos. Eu me lembro de uma passagem que Kardec traz em Viagem Espírita, em 1862, ele visitando ali a cidade de Lyon, de Bordeaux, e ele traz um lema que é mais ou menos assim, que ele colocava em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez do limiar do crime. E ele vai e fecha. Não vale mais isso do que todos os lambris dourados? Kardec, nesta mesma ocasião, segue. Homens da mais alta posição honravam-no com a sua visita. Os imperadores, eu não me lembro, as pessoas mais importantes. Mas ele falou, porém nunca, por causa destes que tinham os títulos de nobreza no mundo, nunca um proletário ficou na antecâmara. E segue em frente nas suas falas, nesta mesma viagem espírita. Guardo milhares de cartas que, para mim, valem mais do que todas as honrarias da terra e que olho como verdadeiros títulos de nobreza. Lógico que ele respondeu estas cartas, esclarecendo aos aflitos, trazendo esperança a todos aqueles. E não vamos nos esquecer do grande atendente fraterno que segue nos atendendo, que é Jesus.
Estamos a anos-luz de distância deste homem, mas ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Por isso, ele é quem nós devemos seguir, sempre. Eu vi também uma das partes que eu gostei muito, que eu assinalei, foi quando nós vemos ali as senhoras nas costuras, fazendo os trabalhos ali de costurinhas, mas ali no meio daquelas costurinhas tinham aquelas falas maliciosas, um falando mal, metendo o malho na diretoria, na questão da tesouraria, os desvios que aconteceram do antigo presidente, ou seja, os dramas que acontecem ainda muito característicos da condição humana, com os nossos egos, com as nossas faltas de decoro, mesmo para com as coisas santas. Trazendo esta parte que nós acabamos de mencionar e que vale a pena ser lida, eu peço uma revisão, que façamos nós em conjunto, porque não cabe a mim apontar dedo, porque eu tenho também as questões que precisam constantemente serem revistas. Mas na obra Paulo Estevão, esta que eu considero como sendo um manual de voo do trabalhador espírita, no capítulo 4, quando nós vamos ver primeiros labores apostólicos. E eu trouxe aqui, nesta obra, aqui, essa está em francês, o meu francês é muito fraco, mas ela traz aqui um pedacinho que eu já coloquei a tradução para o português, para eu não pagar um vexame aqui com vocês. No capítulo 4, olha o que eu separei aqui. Deixa eu ler. A instituição de Antioquia era, então, muito sedutora que a própria igreja, mais até que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores, olha isso que eu quis falar, que eu já até gravei de memória. As dores e os júbilos de um, as dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Era um bloco fechado, irmanados pelos mesmos propósitos. E aí segue o nosso Emmanuel, que a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Emmanuel fala que em determinadas noites, em determinados momentos naquela instituição onde reinava a fraternidade, havia fenômenos de vozes diretos, ou seja, a voz se materializava, as gargantas se materializavam, aquelas materializações impressionantes. A instituição de Antioquia, como diz o nosso Emmanuel, foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. E ele fecha que a fraternidade que reinava naquela instituição justificava a concessão dos céus. Mas, isso é o capítulo 4. Se a gente pula um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, nós vamos ver lutas pelo Evangelho. E vamos perceber que mesmo aquela instituição, aquela casa que era abençoada, num nível de fraternidade tão especial, num determinado momento perdeu o pé, perdeu o chão. E o que aconteceu? O
a situação, as vozes diretas não mais se manifestavam, as situações antagônicas, as lutas que se construíam por causa de pequenas cisâneas, por causa de celeumas, situações das mais diversas, modificando a ambiência espiritual daquela primeira eclésia, daquela primeira célula cristã, e não mais os fenômenos belíssimos passaram a ocorrer. Por que nós estamos trazendo isso? Estamos trazendo isso porque nestes relatos que Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta, nas tricas, nas futricas, nas situações de maledicência, vamos lembrar do capítulo 4, a queda de um e a ascensão do outro faz parte de um só. Quando o membro mais frágil de uma instituição tomba, todos nós tombamos. Porque a dor de um é a minha dor. A vitória de outro é a minha vitória. Porque somos um corpo irmanado, o corpo de Jesus. O corpo é como se fosse esta mão. O movimento espírita é como se fosse uma mão. Existem vários tentáculos, cada um no seu trabalho, mas todos unidos por um só ideal, o ideal do amor do Cristo, e nos juntamos de tempos em tempos para agarrar as coisas do bem, as coisas de Deus. Vamos pensar como nós estamos ali lidando com as questões de uma casa espírita, de uma federativa, de uma pequena instituição. É verdade, lá fora há muita confusão. Aqui dentro também há muita confusão. Mas Jesus não falou? No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele segue nos convidando para vencer o mundo. Até hoje. Estas duas considerações eu acho muito importantes. Achei muito importantes para que a gente faça uma revisão na nossa forma de pensar. E eu achei outra coisa interessante também, quando o palestrante que foi convidado com a sua voz, com seu verbo feliz, conectado com os bons espíritos, traz a questão da cura física. Porque quando a gente abre, isso é um terceiro ponto, quando nós percebemos que uma casa espírita abre as portas, centro de cura e centro de estudo do Evangelho, pode perceber, gente, o centro espírita que está ali, cura de não sei o quê, é uma fila daqui até não sei aonde. Quando tem um estudo do Evangelho, para curar a alma, porque no mundo teremos aflições. Você pode ver, é a mãe, a tia, o cachorro e o gato. E talvez o presidente da instituição. Muito poucos. Eu me lembro, no capítulo 7 do livro Dias Gloriosos, quando Joana nos fala recuperação e cura, ela nos fala que o que diferencia um paciente comum de outro portador de expressivos dotes do sentimento e de moralidade é a maneira como cada um aceita e enfrenta as suas próprias vicissitudes, enfrenta as suas doenças, os desafios existenciais, enquanto o sofrimento para os desavisados, na fala de Joana, se constitui num martírio, numa desgraça, para outros, aqueles que se sustentam na fé religiosa, na fé raciocinada, no equilíbrio das emoções, isso significa recurso de crescimento, oportunidade de dar um salto quântico nestes processos de busca de algo muito maior do que as questões físicas. E aí a gente vai percebendo que a cura do corpo, lógico que nós buscamos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu curar a minha alma, porque curando a minha alma, com certeza, no futuro, estas questões que fazem parte dos ajustes energéticos que ainda estamos distantes de empreender, esta harmonia dentro do espírito imortal, não mais serão necessárias estas injunções do sofrimento através das anomalias que chamamos de doenças físicas.
Estas eram algumas das nossas considerações. Peço perdão se talvez tenha passado um pouco do tempo, agradecendo imensamente a oportunidade. Muita paz. Nós é que agradecemos, Marcelo, por essa brilhante, e emocionante, exposição desse capítulo tão importante, tão belo, como nós pudemos ver aqui nos comentários. Então, para encerrar, agradecemos a todos pela presença, a Tânia, ao Marcelo, pelos comentários tão enriquecedores. Pedimos a proteção dos amigos espirituais para essa semana e que possamos novamente estar aqui na próxima semana para continuar esse estudo desta grandiosa obra, Perturbações Espirituais. Que assim seja.